Falando agora sobre o Grêmio, né? Vamos lá, Calvin. A preparação visando o duelo contra o RB Bragantino, com algumas mudanças, tá? Primeiro, que o Arthur não vai pro jogo. O Nardoni será o titular. Pela segunda vez, né, o Nardoni que não ficou à disposição para as finais do Campeonato Gaúcho, porque foi contratado após a data limite de inscrições. E amanhã será titular, mais uma vez, com o Arthur ficando de fora. Mas as mudanças não param por aí. Tá? E até uma correção, porque o primeiro relato que eu recebi é que ele não tinha treinado por conta de uma virose, tá? Realmente, ele não treinou hoje, foi ausência, mas porque a esposa dele está prestes a dar à luz a sua filha. Por isso que ele ficou de fora do treinamento. E o TT, que foi testado, ele que ganhou a vaga neste treinamento diante da ausência do Amuso. Fica a dúvida se o Amuso será relacionado, será uma alternativa ou se ficará de fora. O que posso afirmar é que hoje ele não treinou e o time encaminhado pelo Luiz Castro teve a figura do TT e não do próprio Amuso. O time que treinou o Everton, Pavon, Gustavo Martins, Vieri e Marlon, Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado, TT e Carlos Vinícius. TT sendo o titular, com a ausência do Francis Amuso, essa questão pessoal que ele teve, foi acompanhar sua esposa, que como mencionei está prestes a dar à luz, né, a uma filha, e por isso que o belga foi desfalque na partida, no treinamento de hoje, a última atividade antes do duelo de amanhã contra o Bragantino. Tá, então essa questão da virose descarta, e aí é só mais de ver se ele vai conseguir se juntar ao time. Essa que fica a dúvida, e aí né? também, como perdeu um treinamento, se ele começaria o jogo ou daqui a pouco ele pode até ficar no banco de reservas. Pois é, porque na última atividade, quem treinou dentro do time que foi esboçado, o TT. Sim. O TT pela direita, o Amuso pela esquerda, com a ausência. Isso, o Amuso fora com o Enamorado pela esquerda. O Amuso tem essa situação que o Grêmio vai avaliar, mas ele foi liberado do treinamento de hoje pela manhã. Outro desfalque confirmado é do Martin Braithwaite. Ele já está liberado pelo departamento médico desde a última sexta-feira, mas o relato que recebi é que ele não ficará à disposição. Tá? O Braithwaite, ele já está clinicamente recuperado de uma grave lesão sofrida ano passado. Ele teve uma grave lesão no tendão de Aquiles, né? Rompeu o tendão de Aquiles e desde então é ausência. E o Braithwaite já está treinando com os demais companheiros, mas ainda não será relacionado para o duelo de amanhã. A grande pendência, a grande incógnita e dúvida é quanto ao belga Francis Amuso. Então o Grêmio com essa mudança aí hoje, do TT, que daí passa para um lado, e o Enamorado que estava bem na direita, mas vai para a esquerda. E aí no mínimo são 3 mudanças, né? Os dois lados e mais o meio, que aí muda bastante. Nardoni pelo Arthur, né? Nardoni vai para o segundo jogo, não fez assim uma grande estreia, mas vai precisar de uma sequência, de uma adaptação. Amanhã vai ter um grande teste, né? Porque o Grêmio vai ter que jogar em casa, não vai ter aquela circunstância de um jogador a mais que foi contra o Atlético Mineiro, foi contra o Inter. No último Grenal era um jogo à parte que o Grêmio jogou com o regulamento debaixo do braço, mas é um time que joga também o Bragantino, né? Nunca vi um Bragantino mais fechado. O Juninho Capixaba vai explorar bastante, por exemplo, o lado do Pavon. Mas muda, né? O Enamorado volta pro lado esquerdo, né? Que foi onde ele começou no Grêmio. O TT precisa talvez fazer um bom jogo, né, Calvin? Porque desde que chegou novamente em Porto Alegre, não foi assim. Tudo aquilo que, pelo investimento que o Grêmio fez, ele não conseguiu ainda dar um retorno. Mas é um time que dá, sim, para pelo menos cogitar uma vitória aí em relação ao Bragantino. Por questão de tabela e jogar em casa, talvez já com essa obrigação dos 3 pontos. O Pérez fica no banco, pelo menos? Não temos ainda, não recebi a lista de relacionados, até porque depende da disponibilidade do Amuso, né? Sim. Mas o Pérez, ele clinicamente está totalmente à disposição. Ele está se adaptando à carga de treinamentos, né? Por isso que ele ficou de fora lá contra o Atlético Mineiro, que até existia a expectativa de que ele pudesse pelo menos ficar no banco de reservas, o que não aconteceu, mas o Pérez já fica à disposição nas atividades. Agora é uma escolha
de ordem técnica do Luiz Castro, até porque o Luiz Castro tem muitas alternativas, né? Tem muitas opções para a formação do time. Tem o próprio Monsalve, que agora está livre, longe das dores, das lesões acima de tudo, né? Que desde o ano passado o Monsalve vem vivendo com essas situações. Me recordo lá contra o Alianza Lima, que ele tem uma luxação no ombro direito e perde mais de 3 meses, né? E agora, ganhando essa sequência, já foi titular nos 2 Grenais e será titular novamente amanhã. A dúvida no time, Calvin, é quanto ao Amuso, né? Se ele fica disponível ou não. Caso ele não seja utilizado, e daí será uma liberação para que ele possa acompanhar de perto o nascimento da sua filha, daí vai o TT pela direita. Mais sobre o Grêmio, Calhau Dornelles. Vamos lá, Calvin. Uma questão que eu quero trazer aqui é sobre uma informação que surgiu ontem na imprensa argentina, referente a uma cobrança do Racing ao Grêmio pela contratação do Juan Ignacio Nardoni, tá? O Racing, ele está, na versão dos argentinos, cobrando uma dívida do Grêmio pelo pagamento da primeira parcela, tá? O valor desta parcela na ordem de 4 milhões de dólares. E o Racing ontem deixou vazar a informação à imprensa argentina de que o Grêmio não realizou o pagamento integral deste valor, pagou apenas a metade. Fui falar com o Grêmio para saber qual a posição do clube. O Grêmio nega esta dívida. O Grêmio afirma, inclusive, que realizou o pagamento integral na totalidade dentro do valor previsto no acordo firmado entre os clubes. Lembrando, o Juan Ignacio Nardoni foi comprado por 8 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares em variáveis. E é um jogador muito valorizado no ambiente do Grêmio, até agora ficando à disposição para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. É um jogador que o Grêmio fez uma força para contratá-lo. E agora tem esta divergência referente a versões nos bastidores. O Racing cobrando o Grêmio e o Grêmio aqui afirmando que realizou o pagamento dentro da integralidade que tinha previsto dentro do acordo firmado com o clube argentino. Pois é, essa questão dos valores aí de Grêmio e Racing vem desde antes, quando ainda se tinha a dúvida de quanto o Grêmio pagaria pelo atleta, né? E já se falavam de valores diferentes aqui e lá na Argentina, né? Sim, em um primeiro momento, até essa informação surgiu primeiro lá na Argentina, de que o valor inicial seria na ordem de 8 milhões de dólares. O Grêmio até deixou vazar aqui que seria bem menos do que isso, na ordem de 4 milhões de dólares. Mas, conversando com pessoas também próximas ao jogador, pessoas que participaram ativamente deste processo, o valor real, realmente, 8 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares em variáveis, dependendo do desempenho, do rendimento do Nardoni aqui em Porto Alegre, atuando com a camisa do Grêmio. Amanhã será titular, né, Calvin? O segundo jogo do Nardoni pelo Grêmio, diante desta ausência do Arthur, ele ganhando uma sequência dentro do Campeonato Brasileiro, já tinha realizado sua estreia contra o Atlético Mineiro, até vocês podem comentar mais, mas creio que uma estreia bem tímida, né, sem tanto destaque. E aí vai precisar de uma adaptação, o futebol argentino é bem diferente, né, Calhau, agora... O problema é tu substituir o Arthur. O torcedor nunca vai estar satisfeito porque é o Arthur, a qualidade que ele tem. Agora, foram 2 contratações, principalmente a do Nardoni, né? Um alto investimento. E aí até a gente no apito final falava de poder jogar junto, talvez até com o Arthur, de ele ser um meia, quando o Monsalve, por exemplo, não jogasse, aí que o Monsalve vai ter a sequência. Mas aos poucos ele vai se adaptando. Me parece ter personalidade, pelo menos, para jogar nessa posição. Um jogador que estava se destacando bastante no Racing, sendo comandado pelo Gustavo Costas, né? Ele fazia dupla de volantes com também outro jogador que vem sendo destaque, o Santiago Sosa. Até acho que o Vasco chegou a tentar sua contratação nas últimas semanas, né? Mas é um jogador muito valorizado aqui pelo Grêmio. O Luiz Castro, conversando com pessoas de sua confiança, também externou que acredita que a melhora do Grêmio, e daí eu digo em rendimento, uma estabilidade, uma solidez no meio-campo, também passa pelo Nardoni. Em muitas oportunidades o Luiz Castro já deixou
clara sua intenção em formar esse meio-campo sem a figura do camisa 10, né? E com 2 médios, Arthur e Nardoni, e a figura do camisa 5, do primeiro volante, no caso o Noriega ou até mesmo o Leonel Pérez. Mas é um jogador que será titular amanhã e nos bastidores essa divergência de versões entre Grêmio e Racing. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Grêmio todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!